dia, bem-vindo ao Osana Brasil. Vamos aplaudir o Osana Brasil. Você que está em casa, a gente quer deixar você já com um desejo de se unir a esse público que já se encontra na Canção Nova. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa casa, que é sua casa. A Canção Nova é sua casa. Quero pedir você, neste momento, convidar você a abrir sua Bíblia. Quem tem Bíblia, diga eu. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6. Amém? Sendo seus colaboradores, exortamo-vos a não receberdes em vão a graça de Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele: a não receberdes em vão. Fala para esse irmão: a não receberdes em vão a graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai citar o profeta Isaías. No momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Quem tem a Bíblia da CNBB, leia com o padre Edmilson. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo. E meu fundador, o padre Jonas, se estivesse aqui, ele ia dizer: em tudo, quer dizer em tudo. Nos recomendamos como ministros de Deus por uma constância inalterável. Escuta, irmão, por uma constância inalterável em tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejuns, pela sinceridade, conhecimento, paciência, bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sincero, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelo manejo das armas da justiça, que é de ataque, que é de defesa, na glória e na ignomínia, na má e na boa fama, tido como impostores e no entanto dizendo a verdade, como desconhecidos e no entanto sendo bem conhecidos, como agonizantes e no entanto bem vivos, como castigados, mas não sendo mortos, como sendo tristes e no entanto estando sempre alegres, como indigentes e no entanto enriquecendo a muitos, como não tendo nada e no entanto possuindo tudo. Ó Coríntios, nossa boca abriu-se para vos falar, nosso coração dilatou-se. Nele não falta lugar para vós. Em vós mesmos é que não tendes espaço. Em retribuição a nós, dilatai-vos também os vossos corações. Falo como a meus filhos. Palavra do Senhor. Olha para o padre. Quando é que eu recebo a graça de Deus em vão? Vós não recebestes
a graça de Deus em vão. Mas quando é que eu recebo? Quando é que você recebe a graça de Deus? E essa graça de Deus na minha vida, na sua vida, ela se torna uma graça em vão. Olha, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos nossos queridos irmãos, de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer no versículo 10: é pela graça de Deus que eu sou o que sou, e a graça que Ele reservou para mim não foi estéril, não foi em vão. A prova é que tenho, olha como que a graça de Deus em mim, ela é comprovada. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Em resumo, é isso que tanto eu como eles temos pregado. E essa é a fé que abraçastes. Quando a graça de Deus no Padre e em você, ela não é em vão. Quando eu faço essa graça de Deus frutificar, eu a recebo no momento em que eu sou batizado, no momento em que o sacerdote jogou a água sobre a minha cabeça, ou dependendo do tipo de batismo que você foi batizado na fé católica, naquele momento você recebia da parte do Senhor a graça de Deus. Mas essa graça que você recebeu, ela não pode sucumbir, mas ao contrário, ela precisa cada vez mais de reforços, para que eu possa ir correspondendo às sucessivas graças que Deus vai me concedendo. Eu recebi, no momento em que eu era batizado, ali naquele momento, eu recebo como graça de Deus o dom maior, que é o dom da fé. Mas esse dom da fé, essa graça recebida, ela precisa se frutificar. Eu preciso produzir frutos. E o apóstolo Paulo vai dizer que na vida dele, ela produzia frutos por meio dos trabalhos que Paulo ele ia executando. Principalmente quanto à pregação. Um homem incansável, e por causa da pregação, tudo isso que nós acabamos de ouvir, vivido por ele, por aqueles que estavam próximos a ele, no cumprimento do exercício da graça de Deus em suas vidas. Por isso, se hoje você ouvir a voz de Deus no seu coração, como já foi rezado aqui anteriormente, essa graça de Deus que você está recebendo da parte do Senhor, ela não pode ser em vão. Claro, a TV entrou agora, mas o René dizia, como palavra de revelação, como palavra de profecia, que Deus estava abrindo os ouvidos de muitas pessoas. Mas abrindo para quê? Para você ouvi-lo. Mas para ouvi-lo e ficar no seu cantinho, ficar acomodado, não. A graça de Deus em mim, ela não foi e ela não pode ser em vão. Eu preciso fazê-la frutificar. Olha que bonito, São Francisco de Sales vai dizer: recebemos a graça de Deus quando a recebemos à porta do coração, sem permitir a entrada. Recebemos a graça de Deus em vão, quando a recebemos à porta do coração, sem permitir que essa graça, ela adentre aos nossos corações. Recebemos lá, e recebemos sem frutos.
Pois nada serve a inspiração se não consiste nessa graça, nessa abertura do meu coração. Deus, Ele quer conceder, Ele quer dar a graça, mas ela pode vir até a porta do meu coração, mas eu posso negar, eu posso rejeitar, eu posso não corresponder a esse movimento da graça. E Ele vai dizer que é como doente, que tendo remédio nas suas mãos, só toma uma parte. E se toma só uma parte, ele não vai experimentar os seus efeitos, é óbvio. Quando Deus nos envia uma inspiração, que é o movimento da graça, grande e eficaz, para que nós, eu e você, nos exercitemos ao seu amor, se não a aproveitarmos em toda a sua amplitude, dela vamos aproveitar somente parcialmente. Você tem que tomar o remédio, e o médico já te deu todas as orientações, mas você, por conta própria, decide que vai tomar somente a metade dos remédios. Mas o médico não lhe disse para tomar só a metade, ele disse para você ingerir durante esse tempo determinado por ele. São Francisco de Sales está dizendo: a graça, ela até acontecerá talvez de forma parcial, mas não completa. É a mesma coisa quanto ao exercício da graça de Deus em nós. Deus, Ele se derrama sobre nós. Se você ouvir hoje a voz de Deus no seu coração, não feche. Escuta, filho, um dos males para o recebimento da graça talvez seja a minha e a sua. Infelizmente, e às vezes nós somos visitados por este mal que chama-se presunção, de confiarmos na nossa capacidade. E essa confiança na nossa capacidade, na minha e na sua, me leva e leva você a um outro mal que se chama soberba. Quem é o soberbo, espiritualmente falando? É a pessoa orgulhosa, dominada pela arrogância. Esse é o soberbo. Ele acha, porque ele é presunçoso, que ele se basta, que ele é capaz, que ele tudo pode. E o apóstolo Paulo vai dizer: não. O que eu sou, o que eu faço, o que eu realizo, o que eu executo, isso é fruto da graça de Deus na minha vida. Quem é papai e mamãe aqui, diga eu. Como é que você quer educar os seus filhos sem o movimento da graça? Deus te pede uma resposta hoje. Como é que você quer educar seus filhos sem o movimento da graça? Você acha que a educação terceirizada ao professor, à professora, é suficiente? Não, você precisa educá-los, vai dizer o apóstolo Paulo aos Efésios, segundo o Senhor. Para eu educá-los segundo o Senhor, eu preciso me abrir, permitir que a graça de Deus ela adentre o meu coração, para que, tomada por este movimento da graça, eu possa ter as inspirações certas para ir dirigindo a minha casa segundo o coração de Deus. Eu preciso das inspirações certas para ir dirigindo o meu sacerdócio segundo as inspirações de Deus. Eu preciso da inspiração certa para ir dirigindo os meus negócios segundo a inspiração de Deus. O presunçoso é aquele que acha que ele é capaz. E aí ele é tomado por uma arrogância espiritual. Ele esquece o presunçoso, que é Deus, que na sua providência rege a existência dos homens. É Deus que me rege, é Deus que rege você. E olha que interessante,
São Tiago vai dizer à comunidade cristã como que a gente se coloca debaixo do movimento da graça, quando a gente, infelizmente, corre o risco de sair desse movimento da graça. E muitas coisas no nosso dia a dia pode nos envolver de uma tal forma que a gente, infelizmente, absolvido por essas realidades, esquece que a nossa vida, ela tem uma validade. Quantas pessoas devem ter morrido de ontem para hoje no Brasil? Nas guerras, na Ucrânia, na Rússia, na Palestina, na Síria. Quantas pessoas devem ter morrido hoje? Chegou o tempo da validade deles. Deus os chamou. A gente esquece disso. A gente acha que vai viver para sempre, e que é porque a gente vai viver para sempre que a gente é senhor de si, que eu não preciso, que eu não dependo. Não, o apóstolo Tiago está dizendo à comunidade: a tua vida, olha para o seu irmão e diga para ele: a tua vida tem uma validade. Não tem nos produtos um selo de validade? E às vezes alguns produtos vencidos, eles ainda dão uma prorrogaçãozinha. O mês da Canção Nova, quando alguns produtos venciam ali na lanchonete, eu morava na casa de Nazaré, a gente recebia produtos vencidos, mas com a validade ainda prorrogada. A gente ficava felicíssimo porque recebíamos refrigerantes vencidos, mas podia tomar até mais um pouquinho, né? Até água com gás já passou a validade, tem mais um pouquinho de validade, mas ela tem uma validade. Olha para o seu irmão no olho dele e diga: você tem uma validade. Agora olha para o padre: será, até quando será a nossa validade? Eu posso morrer hoje. Padre Edmilson morreu, chegou o tempo da minha validade. Ontem nós completamos 2 anos de vida eterna do Monsenhor Jonas. Aplauda ele lá no céu, ele deve estar feliz, Rosana. Mas chegou o tempo da validade do padre. Poderia levar para os melhores médicos do Brasil, que não ia prorrogar o tempo. Iam tentar de tudo, mas não iam conseguir prorrogar o tempo. Chegou o tempo da validade. É porque Deus levou ele, porque chegou o tempo da validade dele. Agora, infelizmente, alguns abreviam a validade, né? Na liberdade humana, alguns abreviam o tempo de validade. Mas nós temos um tempo de validade. E olha que o apóstolo Tiago vai dizer à comunidade diante desse tempo de validade. Porque o hoje de Deus é para nós uma expressão de confiança. O hoje é uma expressão, Deus te pede uma resposta hoje. Hoje eu preciso aderir a Deus com uma confiança inabalável que Ele está regendo a minha vida, que não depende de mim, mas que depende dEle. E dentro do hoje de Deus, olha o que diz o apóstolo Tiago para nós. Quem tem rapidez na Bíblia, rapidinho para você ver que lindo que o apóstolo, e até você pode começar a se exercitar no hoje de Deus, no capítulo 4, no versículo 13. Olha o hoje de Deus para nós. Tiago, carta de Tiago, depois da carta aos Hebreus, aí a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13. E agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. O que será da minha vida, da sua vida amanhã? A gente não sabe. De fato,
não passar de uma neblina. Olha o que Tiago está dizendo para nós: que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vamos repetir juntos? Se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Mas quem tem que querer? Quem tem que querer? Deus. Por isso que Deus te pede uma resposta hoje. E você precisa respondê-lo hoje. Porque o amanhã já passou. Olha, desculpa, o ontem já passou, o amanhã é futuro. E Deus te pede uma resposta hoje. Acho que é algum bichinho. Amém? Deus te pede uma resposta hoje. Olha para o seu irmão, diga isso para ele. Deus te pede uma resposta hoje. Um dia na história, Deus pediu uma resposta a Abraão. Deus pediu uma resposta a Isaac. Deus pediu uma resposta a Jacó. Deus pediu uma resposta a Maria. Deus pediu uma resposta a Mateus, a Paulo. Deus hoje, Ele pede ao Padre, Ele pede a você uma resposta a esse movimento da graça. A graça de Deus em mim, a graça de Deus em você, ela não quer ser em vão. E ela não pode ser em vão. Eu preciso responder a Deus. Diga comigo, eu preciso responder a Deus. E quando é que eu não respondo a Deus? Quando você endurecemos o nosso coração. Deus está mostrando, Deus está revelando, Deus está quase que aparecendo a nós e dizendo, é por aqui. E a gente quer ir por aqui. Mamãe, não faça isso, vai dar tudo errado. Ela peita contra a vontade de Deus. Por quê? Porque ela não busca o movimento dessa graça. E aí ela faz tudo errado, estraga tudo. Estava indo tudo bonitinho. Mas uma palavra mal usada, mal colocada, numa hora indevida, estragou tudo. Estou errado? E é Deus que tem que dizer a nós, fala ou cala. Mas para eu escutar o fala de Deus, o cala de Deus, eu preciso estar imbuído dessa graça. O apóstolo Paulo era tão íntimo, que ele dormindo, o Senhor fala ao apóstolo por meio de um sonho, aonde ele vê os macedônios falando, Paulo, vem para cá, vem para cá. Paulo, quando acorda, ele não tem dúvida nenhuma que aquele sonho era um movimento da graça. E ele levanta e vai para a Macedônia. Olha que docilidade. Em muitas situações, o apóstolo Paulo vai dizer, nós e o Espírito Santo, eu e o Espírito Santo, decidimos, porque estava sobre o movimento da graça. Para eu responder o hoje de Deus, eu preciso estar imbuído desta realidade que é a graça de Deus. Mas eu não posso recebê-la de forma parcial, eu preciso recebê-la de forma completa, plena, todos os dias. E olha, filho, dentro do texto que eu acabei lendo, não damos a ninguém motivo de escândalo.
Por que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da comunidade para esta realidade do motivo de escândalo? Porque o motivo de escândalo pode ofuscar a graça, pode gerar um desconforto ao movimento da graça. Estava indo tudo muito bem, tudo maravilhosamente bem, a igreja estava lotada, o grupo de oração estava explodindo, não cabia mais gente, mas um motivo de escândalo esvazia tudo. O padre era maravilhoso, o bispo era extraordinário, o pregador era incomparável, mas um motivo de escândalo estraga a tudo. E o apóstolo Paulo está falando: nós não damos a ninguém. Uma vez que a gente recebeu a graça, ela não é em vão, mas nós não damos a ninguém motivo de escândalo. Por quê? Porque no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Até quando durará esse momento favorável? Até quando durará esse dia da salvação? Até quando Jesus aparecer em glória, quando Ele vier, quando nós chegarmos aos fins dos tempos. Aí sim, mas enquanto não chegar aos fins dos tempos, essa graça de Deus em mim, essa graça de Deus em você, ela não pode ser em vão. E Jesus vai reconhecer esse movimento da graça na vida dele lá em Mateus. Olha que interessante. Quando nosso Senhor, em Lucas, quando nosso Senhor está na sinagoga, ele lê o profeta Isaías a respeito dele: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer: Jesus, hoje se cumpriu esta passagem na vida de Jesus, o hoje de Deus. Hoje se cumpriu essa passagem. Jesus entendeu que o profeta Isaías estava falando dele. Se a gente está nessa comunhão com o Espírito, nós iremos entender os hojes de Deus nas nossas vidas. E olha o que vai dizer para nós o profeta Isaías, do capítulo 43. Se você tem agilidade, no versículo 1 do profeta Isaías 43. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel: não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Você pertence a alguém. Você foi batizado com qual nome? Fala bem alto o seu nome para o padre. Você pertence a Deus com esse nome. Quando você for chegar lá, Ele não vai chamar você pelo apelido, Ele vai chamar você por esse nome que você foi batizado. Ele está dizendo hoje para você e reivindicando você, dizendo: você é meu. Você é meu. Foi eu que te chamei, e te chamei pelo nome, para que o hoje de Deus, como se cumpriu na vida de Abraão, de Isaac, de Maria, se cumpra também na sua vida. E olha, filho, amor se paga com amor. Olha que grau que Ele te amou dentro do hoje de Deus. Ele precisava cumprir essa missão de resgatar o Padre por amor, resgatar você por amor. E Ele aceitou o sacrifício da cruz voluntário, para que por meio desse sacrifício o hoje de Deus nos alcançasse, a salvação de Deus nos alcançasse. Quando você assumir na sua vida o hoje de Deus, você vai começar a ser esse instrumento também de salvação. Chamaste-me.
E qual é a nossa resposta a ele? Isaías capítulo 6, ele vai dizer claramente no capítulo 6, respondendo a Deus: aqui estou, envia-me. Aqui estou, responda: envia-me. Envia-me. Para onde? Para aquilo que ele quer fazer por meio de você. Ele me chamou para o sacerdócio. Ele te chamou para uma vida matrimonial. Não pensa você que você escolheu esse homem ou essa mulher, porque achou bonito, elegante, achou diferente, não sei quais os... Não, quem vos uniu foi... Você crê nisso? Quem vos uniu foi... E se Deus uniu, ninguém pode... Aí você vai entender as desobediências. Eu creio que eu fui chamado por Deus ao sacerdócio. E se eu fui chamado, eu preciso levar esse sacerdócio a todo preço, até o fim. Fui chamado. Ele me escolheu. Eu quero responder a esse chamado amando, porque amor se paga com amor. Chamaste-me, Deus. Qual é a minha resposta? Aqui estou. Aqui estou. Por que que nós não podemos produzir os escândalos? Porque vai infelizmente atingir concretamente a missão para a qual eu fui chamado, que você foi chamado, chamada. A vigilância nessa hora ela precisa ser plena, para que a missão para a qual nós fomos chamados, nós somos do Senhor. Isso não nos atinge, nem muito menos atinja a igreja da qual nós somos servos. Precisamos ter a consciência numa total concordância com o que pregamos, para que a nossa pregação não seja invalidada. A minha pregação para vocês não seja validada. Eu preciso dessa consciência, que eu preciso cada vez mais estar numa concordância com Deus, evitando tudo que eu puder, a menor ocasião, ao mal entendido, para que a minha pregação ela não seja invalidada. Quando Deus chama você, filho, quando Deus me chama, quando Ele nos chama, Ele espera de nós uma resposta. E eu preciso demonstrar essa resposta a Deus por uma atitude de fidelidade. Olha, quando o marido casa com a esposa, o sacerdote pede que um fale com o outro: eu te prometes amor e fidelidade por toda a vida. O que os casais dizem? É um sim, que depois parece que entra uma neurose. Parece que a pessoa ela começa a sofrer de Alzheimer. Sim. E eu, quando faço casamento, eu gosto de... Quando a pessoa fala sim, eu mando aplaudir, para dar um pouco mais de elegância. E parece que depois a pessoa esqueceu que ela disse sim. O que Deus espera do padre? Deus pede uma resposta hoje. Que resposta? Uma resposta de fidelidade. É para sempre. É para sempre. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai apresentar nesse texto de Coríntios que eu acabei de ler para vocês, 2 Coríntios. Olha que interessante. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministro de Deus. Ele vai apresentar para nós 4 situações que estão contidas dentro desse texto. A primeira, sofrer com paciência. A segunda, virtudes que nos ajudam a vencer as duras provas.
Terceiro, as armas utilizadas no combate, que nós travamos nas mais diferentes circunstâncias e situações difíceis. E a quarta situação que o apóstolo Paulo vai apresentar no texto, expõe os juízos humanos lançados sobre eles e seus colaboradores, que é diferente da realidade. Estão apontando o dedo para eles, mas o que está apontando o dedo para o apóstolo Paulo e seus colaboradores não dizem respeito à realidade que eles estão vivendo. E aí olha que bonito quando ele vai falar esse último aspecto aqui na Bíblia, esse quarto aspecto. Tido como impostores e, no entanto, dizendo a verdade. Como desconhecidos e, no entanto, sendo bem conhecidos. Como agonizantes, no entanto, bem vivos. Estão falando de nós isso, mas a nossa realidade é outra. Enquanto eles falam que nós estamos passando por necessidades, ele vai dizer isso num dado momento, que estamos bem vivos, como sendo tristes e, no entanto, somos alegres. Como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos. E como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. Os juízos que estão fazendo sobre nós não correspondem com a nossa realidade. Não diz respeito àquilo que nós vivemos. E aí o apóstolo Paulo, para nós também irmos indo para o fim, ele vai dizer que nessas observações feitas por ele, do versículo 4 ao versículo 10, que aqui está a vocação de todo cristão. Todo cristão precisa aprender a sofrer com paciência as duras provas. E nessas provas, deixar fluir as virtudes que vão nos ajudar a vencê-las. A saber utilizar as armas espirituais nessas realidades que nós estamos enfrentando. E a não se deixar levar pelos juízos que fazem de nós, que não condizem com a nossa realidade. Não condizem. E aqui está para nós, quem quer viver uma vida cristã autêntica. Aqui está a vocação de todo cristão. Precisamos em tudo nos comportar como verdadeiros servidores de Cristo. Pessoas que foram chamadas para o serviço, para dar uma resposta a Deus, e mais uma resposta autêntica, dentro da vocação específica. A sua resposta precisa ser autêntica, para que a graça de Deus na sua vida, ela não seja em vão. Amém? Amém? Fique atento, filho. Fique atento, filha. Todos os dias nós somos chamados. Todos os dias. Às vezes, por causa do movimento da graça, eu preciso fazer uma vista grossa. Mas eu estou fazendo a vista grossa para que eu quero ganhar lá na frente. Eu estou calando a boca agora porque eu quero ganhar lá na frente. Eu estou ignorando o fato porque eu quero ganhar lá na frente. Eu preciso aprender a jogar no mundo espiritual para ganhar. Para que a graça de Deus na vida do Padre ela não seja em vão. Eu vou falar uma coisa absurda para vocês. Vamos fazer o encontro de Maranatá em Aracaju. Aí levamos os meninos para uma outra cidade, 2 horas, longe de Aracaju. E aí uma menina, para conseguir um garotinho usuário de droga, ele disse: tia, eu só vou se a senhora deixar eu fumar antes. E aí ela disse que deixaria.
E aí eu estou na recepção acolhendo todo mundo, bem-vindo. Aí ela disse: padre, estou com um caso muito sério. Eu falei: qual? Eu prometi para um rapazinho ali, ó, que se ele viesse, eu deixaria ele fumar antes de entrar na sala. Eu falei: por que você disse isso, filha? Foi a única forma que eu encontrei para trazê-lo. Eu falei: olha, se você disse isso, eu não tenho como dizer o contrário. Chama ele. E aí, seu padre, tudo bem? Eu falei: tudo jóia. E aí, bem-vindo ao Maranatá. Obrigado, seu padre. Eu disse: ô filho, ela me disse uma coisa séria aqui agora. É verdade? É, seu padre, eu disse para ela que se ela deixasse eu vir. Eu falei: mas por que você já não abandonou isso de vez? Já ultrapassaram. Ah, seu padre, ela disse que eu podia. Eu disse: ai, Jesus. Mas, seu padre, eu disse: olha, então vai ali atrás da parede da casa, longe de todo mundo, e por favor. Mas depois nós ganhamos esse menino, começou a participar conosco, mas vivia uma realidade muito difícil. Muito difícil. Um dia eu estava no grupo de jovens sarados da missão, e ele estava lá no grupo. Estava caminhando conosco, lutando. Ele: vem cá, seu padre, vem cá, seu padre. Eu fui com ele. Tá vendo aquele cara no ponto de ônibus ali? Eu falei: tô. Eu que matei o irmão dele. Eu falei: ah, é? Mas ele morreu de uma forma muito cruel. Ele foi brutalmente assassinado. Mas aquilo que nós pudemos fazer por ele, nós fizemos. Aquilo que estava ao nosso alcance, nós lutamos. Nós não deixamos que a graça de Deus, para vocês talvez seja um absurdo escutar da boca do padre que eu liberei o menino para que ele vive. É um absurdo, sim, mas não tínhamos uma outra saída a não ser contar com a graça de Deus naquele momento. Participou do retiro direitinho, ficou o tempo todo conosco, estava animado em querer dar uma resposta para Deus, mas o mundo que ele vivia, o bairro, com quem ele convivia, foi impossível ele manter-se na fidelidade. Mas eu pude ter acesso ao coração dele outras vezes, por causa dessa aproximação que eu pude fazer pela alma dele. Rezar santas missas, para que Deus, na sua infinita misericórdia, pudesse alcançá-lo de alguma forma. Porque a graça de Deus é a graça de Deus. Não cabe a nós, cabe a Ele. Cabe a Ele. Vá ficando de pé. Cante isso, vai. Alguém chama, Ele te ama e te conduz e te quer feliz. Olha que bonito. Te quer feliz. Ele quer uma resposta de você todo dia. Todo dia Ele quer uma resposta de você. Cante, quem sabe, vai. Alguém chama. Ele te ama. Ele me ama. E me conduz. E me conduz. E me quer feliz. E me quer feliz. Ele fala. Ele fala. Só escuto para o mudo. Só escuto para o mundo. O que Ele me diz. E o que Ele me diz. Pega seus braços, vai.